Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 31. É um episódio especial, 31 anos da Agenda, episódio 31, tá tudo conectado. Muito legal fazer essa conexão. E hoje esse episódio é especial também, porque nós vamos falar de um tema que desde que surgiu está em alta, está em voga: inteligência artificial. A Agenda Assessoria está desenvolvendo inteligência artificial em várias frentes. Mas nós vamos falar aqui especificamente do produto assistente virtual com inteligência artificial, o ED, que vocês serão apresentados mais adiante. E eu estou aqui hoje com um convidado mega especial, nosso gerente de tecnologia, Henrique Zanoli. Henrique, bem-vindo ao Agenda Cast. Vou fazer uma entrega do mimo para o Henrique, porque é a primeira vez que ele está aqui conosco, que está estreando no Agenda Cast, com certeza virá outras vezes no futuro. E para que esse momento, Henrique, fique memorável, receba esse mimo de coração do Agenda Cast. Toda vez que você olhar, tomar um chá, tomar um cappuccino, café, qualquer coisa, você vai lembrar desse dia de hoje para ficar memorável. Obrigado, Elida. Obrigado pelo presente. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje, participando do Agenda Cast. Gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar falando, claro, da nossa ferramenta do momento hoje, que é o ED, nosso assistente virtual. Bom, meu nome é Henrique Zanoli, sou gerente de tecnologia hoje aqui na Agenda. Atuamos aí no núcleo tecnológico com 4 times, desenvolvimento, nosso time de qualidade de software, inovação e também o time de infraestrutura e segurança. E o nosso objetivo é estar trazendo sempre as soluções tecnológicas para os RPPS. E a solução do momento que nós temos para apresentar hoje é o ED, que é o nosso assistente virtual voltado para RPPS. Olá, eu sou o Ed. Em que posso ajudar? Exatamente. E o Ed tem uma história assim bem legal que eu vou contar rapidamente e aí eu passo a bola para o Henrique. Vamos fazer uma dupla aqui, claro, tá? Cada hora um faz o gol e dá tudo certo. O Ed, ele nasceu, nós pensando em vamos levar para dentro dos RPPS a inteligência artificial que domine previdência, domine RPPS e consiga tirar todas as dúvidas do operador em relação a regras e ensinar o operador a manusear o software de gestão da agenda, todos eles, não só o Sysprev Web, mas os aplicativos, os portais, e enfim. E aí nós fizemos uma enquete aqui, eu fiz uma enquete aqui na empresa, na nossa diretoria, para sugestões de nome para o assistente virtual. E além da sugestão do nome, uma justificativa do porquê daquele nome, para conectar, fazer sentido, ficar algo com uma história. E foram várias sugestões, e a sugestão com o nome ED, a justificativa foi: o nosso CEO, Edson Jacinto da Silva, foi precursor em atuar com a RPPS. E já participou de grandes debates, criou o RPPS em vários lugares, aqui no estado de Mato Grosso a grande maioria foi criado pelo senhor Edson, prestou consultoria, palestras no país inteiro, debates, inclusive com o Ministério da Previdência, um conhecimento de muito domínio. E aí, por que não o nome do assistente ED, em homenagem ao nosso CEO, para levar esse conhecimento para dentro dos RPPS. Então, fazendo uma história longa, curta, em linhas gerais, essa é a história de como nasceu a ideia do nome para o assistente virtual, que é o ED. Eu contei a historinha do nome, agora eu quero que você, Henrique, passe para nós o que é, na realidade, o ED. E o que diferencia o ED de um chatbot comum que tem aí no mercado? Hoje você entra no Google, procura ali esse chatbot e você encontra inúmeros. Exato. Várias possibilidades ali. Qual que é o diferencial do ED fazendo a comparação com esses produtos que tem no mercado hoje? Muito boa analogia, inclusive, tá? Quando nós falamos do ED, aquele assistente virtual com inteligência artificial, e não apenas um chatbot comum. Um chatbot comum ele vai se resumir apenas a respostas pré-configuradas ali e tratativas com respostas objetivas, O ED ele é para fazer o apoio para os servidores dentro do Instituto com as leis, com as regras previdenciárias, com as simulações que nós estamos implementando, também as regras de simulações, os cálculos, e ele foi baseado, a estrutura do ED ele foi baseado apenas nas estruturas e nos códigos, nas leis previdenciárias de cada instituto, tá? Com isso, ele garante que ele vai dar uma resposta objetiva, não uma resposta superficial, que é mais ou menos um comparativo com o chatbot, tá?
É um assistente virtual personalizado para cada RPPS, fechado, para ele ter ali as suas respostas, interpretações apenas daquele RPPS. Exatamente. Porque se você deixar ele aberto, você vai perguntar de um tema específico, ele pode buscar de outro estado, de outro município, de outra localidade que não aplica-se naquele RPPS local. Então, o diferencial, o Henrique explanou muito bem, é exatamente isso, é ter personalizado. Então, o RPPS vai ter a segurança de que eu tenho uma inteligência artificial minha, com as minhas leis, com os meus entendimentos, com tudo consolidado que rege o meu RPPS. Exatamente. Então, esse é um diferencial que faz toda a diferença. Fica um pouco clichê, mas é real. É real, é real. Hoje já é realidade, inclusive, né, dentro da nossa estrutura, sendo desenvolvido pelo nosso time, né, e onde nós já estamos entrando com alguns clientes já, e é uma ferramenta totalmente agregável para o Instituto, né, onde vai facilitar ali as demandas dos servidores, onde vai facilitar e ter assertividade nos processos de implementação de uma concessão de benefício, por exemplo, também. Né, isso nós estamos em análise e desenvolvimento para chegar nessa etapa. Quais são, assim, os problemas operacionais que o Ed pode auxiliar a resolver, ou até resolver, porque nós até colocamos a inteligência artificial, ela veio para ficar, e alguns problemas ela consegue resolver. Sim. E está evoluindo cada vez mais para um nível de resolução altíssimo, e com certeza o Ed chega nesse nível altíssimo, chegará. Porque cada vez que evolui, o Ed também ele vai sofrer essa atualização para também ter esse alto nível de assertividade, digamos assim. Em relação a atendimento, filha de atendimento, tem algo que o Ed pode acrescentar no RPPS tratando desses gargalos? Com certeza, um dos objetivos, inclusive, de termos o Ed dentro do Instituto é justamente para desburocratizar um pouco a questão de atendimento, né? A redução da fila de atendimento, porque hoje o segurado ele leva todo o documento, análise, para fazer análise, né, de implementação de uma concessão de benefício, né? O Ed ele vai auxiliar a reduzir essa fila, o tempo também para fazer uma concessão de benefício vai ser reduzido, porque hoje os servidores eles fazem as análises e as triagens de documento. O Ed já vai fazer essa análise, essa triagem e vai entregar apenas para o Instituto, né? Ou seja, para o servidor fazer exatamente a conferência apenas, né? Então isso vai ganhar tempo, vai reduzir a fila de atendimento. Futuramente os próprios segurados vão estar em contato diretamente com o Ed para estar tirando dúvidas, para talvez fazer até uma solicitação de aposentadoria, de simulação de aposentadoria, por exemplo. E o operador ali do RPPS que está atendendo um segurado, o segurado tem uma dúvida e tal, que o operador porventura pode ser um novato, que não tenha condições ali de responder, ele pode naquele momento ali com o Ed e tal, e ser direcionado para otimizar aquele atendimento e ofertar a resposta que o servidor precisa naquele momento. Exatamente. Assim, o Ed vai ser ali aquele companheiro dia a dia ali, tá do lado, o mentor, né, do operador ali da RPPS, o analista, o atendente, que seja, para ele poder também ter essas respostas rápidas. Exato. Todos os setores da RPPS terão ganhos, né, na utilização do Ed, porque hoje, principalmente as pessoas que atuam na procuradoria, que atuam com análise legal, que atuam ali com os pareceres jurídicos, precisa ter todo o acervo legal, precisa às vezes, veio ali uma aposentadoria com os documentos diferentes, que requer uma análise diferente, que requer outras fundamentações legais, o Ed ele também auxiliará nesse processo de buscar ali aquela fundamentação legal e aquela resposta e a manifestação que ele precisa ali no processo, através do Ed. Inclusive com relação aos cálculos autoriais, né? Ele pode auxiliar também ali a questão do Instituto para facilitar e assim deixando também o tempo mais disponível para o servidor para estar investindo em outros tipos de análises também, né? Não apenas estar nos serviços, nos trabalhos repetitivos, né? Com certeza vai ser um atributo muito grande para o time de atendimento também do Instituto, né? Mas também com relação às leis legais, onde surgiu uma dúvida aqui. Como que eu vou fazer eu vou procurar a lei, eu vou entender, eu vou interpretar? Não, eu posso chamar o Ed e bater um papo com ele, realmente é um bate-papo, ele vai te trazer interação com relação às suas dúvidas, ele vai saná-las, né? Em relação às frentes que o Ed atua, que já está desenvolvido, já está em alguns clientes,
Como que funciona cada uma delas, Henrique, para o nosso público compreender um pouquinho mais dessa solução nossa aí para a RPPS? Claro. Primeiramente, nós temos as leis, né? Dentro de cada instituto, nós temos as regras e as leis previdenciárias, é onde o ED ele já está habituado com aquelas regras, com aquelas leis, e ele vai saber, em tempo real ali, respondendo todas as nossas dúvidas com relação a regra de concessão de benefício, pensão por morte, etc. Tudo que tiver na legislação, investimentos, cálculo atuarial, empréstimo consignado, arrecadação, em todas as frentes da RPPS. Exatamente. Então, frente número 1 é responder em cima de regras previdenciárias, né? Frente número 2 pode fazer em cima da regra de cálculos para uma simulação de aposentadoria, né? Hoje nós já temos essas informações dentro do sistema, que nós podemos fazer uma simulação, ou posso fazer uma simulação em cima de dados reais dentro da base de dados do próprio cliente, porque o nosso ED ele é integrado com o Sysprev Web, onde ele consome das mesmas bases de informações, tá? Frente número 3 está instruindo o nosso servidor, os analistas do Instituto, a estar utilizando o Sysprev Web com nossos manuais mesmo de passo a passo, sabe? Como conceder um benefício, né? Como extrair um relatório, como gerar um boleto, por exemplo. E a forma de programar o ED, podemos dizer assim, porque através de prompts, e aí esses documentos todos, eles são preparados específicos para isso, para que o ED consiga interpretar e consiga trazer a resposta assertiva para o usuário ali, do assistente, né? E em relação à utilização do sistema, toda e qualquer dúvida do operador será possível ser sanada ali. O ED vai direcionar e se ele seguir aquele passo a passo, ele vai conseguir executar a ação. Todo o ED ele é desenvolvido em cima da ação dentro do sistema, né? Isso falando-se de manuais. Então, ele vai sanar a sua dúvida com relação a como conceder um benefício, como fazer um cadastro de um segurado, como fazer um cadastro de pessoa, né? Que são ações que nós temos dentro do nosso sistema, não que isso vai substituir um treinamento, uma capacitação, mas justamente é um passo a passo que vai fazer dentro do nosso sistema para dar um apoio ali para dentro do servidor dentro do Instituto. E de fato, seguindo o passo a passo, chega no resultado. Eu já testei, já interagi com o ED nesse sentido e é real. É uma receita, tipo uma receita de bolo. Coloca 3 ovos, coloca trigo e tal, vai sair o bolo, depois que você assar. E o ED ele vai trazer a trilha do que ele precisa fazer, passo a passo, onde ele vai acessar, qual é o menu, submenu, qual é a ação, o que ele tem que observar antes. Porque até, como conceder o benefício? Primeiro você analisa se não tem nenhum processo aberto, e aí ele segue as orientações. Então, de fato, seguindo o passo a passo ali que o ED vai trazer, a pessoa vai chegar no resultado que ela deseja, que ela espera com aquela interação. Exato. Falamos um pouquinho em relação a ganhos na concessão de benefício e tal, mas o que você enxerga, Henrique, de ganhos assim, reais, né, para além do que já foi colocado? Porque tem aquela questão, né, estou investindo no assistente virtual, qual que é o retorno que eu vou ter desse investimento, digamos assim, e em relação a quem está trabalhando ali, né, qual que é o ganho que ele terá também de otimização, de produtividade, agilidade, em linhas gerais, de forma prática, quais são os ganhos que tanto o operador, o analista e o próprio segurado pode ter com inteligência artificial? Dentro do Instituto, a inteligência artificial ela não vai somar apenas com a economia de tempo, né, mas também com uma eficiência operacional, onde nós vamos ter menos fila, né, uma fila menor, um tempo mais hábil e mais curto para ser concedido o benefício. A parte de governança, onde nós teremos umas decisões, né, fundamentadas realmente em leis, não vai caber dúvidas para ter uma margem de subjetividade para entender aquela lei e tentar interpretá-la. Ele já vai trazer a lei e já vai interpretá-la para o servidor. E claro que eu acho que um dos itens que é um dos mais importantes vai dar credibilidade para o RPPS perante aos seus segurados também. Outro ponto muito importante também é a questão da credibilidade das informações, onde vai dar transparência para os segurados e vai dar uma credibilidade para o Instituto. Não apenas para os segurados, mas também para os órgãos competentes. E para aqueles casos que você colocou bem, houve ali a implementação dos requisitos, não há dúvida, digamos assim. A inteligência artificial ela já pode fazer uma análise de forma muito mais célere, muito mais rápida, né, para o resultado daquele processo e a concessão daquele processo. Pode haver ali um deferimento automático. É claro que haverá intervenção humana, porque precisa ser assinado os documentos, né? Eles precisam ter ali a fé pública que
como servidor e tal, para essa formalização. Até que haja aí uma mudança na legislação, porque hoje requer que haja as assinaturas, essa interação humana e tal, mas naquilo que a inteligência artificial vai otimizar, é o ganho que se tem, como você falou, não só em tempo, mas produtividade, em assertividade, porque o fator humano, querendo ou não, se não tiver concentrado, se tiver ali com alguma situação que ele, porventura, digite o número errado, digite informação equivocada, causa diligência, retorno ao Tribunal de Contas, muitas frentes que a inteligência artificial consegue atuar e otimizar. E o tempo ele é muito importante porque as pessoas ficam ali com mais tempo, inclusive, para otimizar ainda mais os trabalhos, produtividade, muitos ganhos, na realidade, é possível com inteligência artificial. Tem uma frase, né, que fala assim, que tempo é dinheiro e dentro do RPPS não é diferente. Né? Então, quanto menor o tempo, né, de atendimento, de concessão de benefício, maior vai ser a satisfação do segurado, maior vai ser o engajamento do servidor também, junto à ferramenta, né, para exercer as outras atividades. Lembrando que o ED ele não vai ser uma ferramenta de substituição, né, de uma ação humana. Justamente como a senhora mesmo disse, toda intervenção, concessão de benefício vai ter que passar por uma avaliação de um humano. Claro, até que seja mudado isso em regras previdenciárias, né? Porém, ele é uma ferramenta de utilização, né, para apoiar o Instituto. E de acordo com o fluxo de cada RPPS, porque tem RPPS que ele cria suas normativas ali, define-se um fluxo que pula-se algumas etapas, que otimiza o processo, e a inteligência artificial ela é uma aliada excepcional para essa otimização, para enxugar o fluxo. E aí aqueles RPPS que tem um quadro enxuto de servidores, e hoje a maioria deles tem essa realidade, porque não é RPPS que tem ali pessoas sobrando para poder atuar, pelo contrário, é equipe enxuta. A inteligência artificial ela vem para ser aliada disso e fazer com que essa equipe que é pequena, ela tenha aí resultados exponenciais utilizando a inteligência artificial, ela vai potencializar ainda mais esses resultados. Acho que esse é um ganho excepcional, né? Quem que não quer fazer mais com menos? Exatamente, esse é o objetivo. Um item muito importante também é a análise de dados, né? Ela vai apoiar administrativamente ali o RPPS, né, a estar fazendo análise de dados, quantidade de segurados, valores, etc. também. Eu acho que isso vai dar muito ganho para a gestão também. Bacana você tocar nesse assunto, dados. Fala um pouquinho o quanto a qualidade de dados impacta na inteligência artificial e quais são os desafios da implementação de uma inteligência artificial nos RPPS. Claro. A parte de dados é muito importante, assim como nós estamos falando de tecnologia, nós trabalhamos muito em cima de dados, né? Dados é a base para tudo. Para tudo, para os nossos sistemas em geral. Sim, para rodar é preciso ter dados ali consistentes. Se não tiver dados consistentes, por demanda eles precisam ser ali corrigidos e ajustados. Exatamente, e o dado é muito importante também para tomada de decisão. Totalmente. Né? E dentro do ED não é diferente. Né? A inteligência artificial ele é baseada em cima de dados que são cadastrados. Se tiver uma base de dados poluída, uma base de dados incorretas, ele vai trazer informações incorretas. Isso é um dos nossos desafios perante a implementação do ED. Né? São os dados que nós precisamos ser tratados para ter assertividade nas respostas. Né? Outro desafio também que nós temos com o ED é justamente ensiná-lo. Né? Ele é uma inteligência artificial, claro, mas ele não sabe das leis previdenciárias. Precisa ser treinado, precisa ali você estressá-lo com os treinamentos. Nós temos que, as leis elas são muito dinâmicas, elas acabam mudando conforme a necessidade, tanto a lei geral quanto as leis dos institutos. Né? Então, um ponto muito importante que é um desafio nosso é estar sempre mantendo o ED atualizado. Nós até discutimos, Henrique, que é possível fazer, porque se o RPPS tiver um repositório único, onde ele atualiza todas as legislações, o próprio ED buscar essa lei ali que atualizou, que mudou e trazer para o seu repositório. Mas se o RPPS não possui um repositório único, aí é onde mora a dificuldade, onde eu preciso buscar essa lei para poder inserir no repositório do ED. Exato, muito bem apontado pela senhora, tá? Justamente isso. Então, alguns RPPS já têm um repositório único que nós podemos consumir essa informação. E os que não têm?
né? Isso, então, chega a ser um desafio para nós para ter assertividade nas respostas, tá? Teve RPPS que nós precisamos, assim, manda para nós todas as legislações, porque nós não conseguimos encontrar ali um repositório para que nós mesmos fizéssemos essa busca. E aí fica dependendo de pessoas que levante todo o acervo que tem para repassar, para aí nós podermos alimentar o repositório do ED. Sim. Outro desafio grande também, que eu acho que depende muito também do próprio Instituto, é o engajamento do servidor, doutora. Isso é muito importante, né? Ele não vê o ED como uma ferramenta de substituição humana, muito pelo contrário, é uma ferramenta de facilitar, ele é um facilitador das ações do dia a dia dentro do Instituto. Tarefas repetitivas, automatização de processos, um assistente ali para me tirar minha dúvida com relação às leis leis previdenciárias, não apenas falar assim, você é substituído pela IA? Hoje, o ser humano ele não é substituído pela IA, tá? Então, na verdade, ele é uma ferramenta de utilização. E isso é um desafio grande para não termos uma resistência dentro do Instituto à utilização da inteligência artificial. O profissional hoje precisa adaptar as mudanças que surgem com o decorrer dos anos, dos dias, porque a tecnologia antes demorava-se mais tempo. Eu até acredito que a pandemia ela acelerou muito mais a tecnologia, transformação digital e tudo que veio pós-pandemia. E o profissional que ele não acompanha, não adere, ele acaba, na verdade, ficando parado no tempo. Sim. E no futuro pode ficar fora do mercado. E a inteligência artificial, já falei algumas vezes, novamente, ela veio para ficar. Temos que adaptar a elas e otimizar. Porque se eu tenho um profissional que utiliza a inteligência artificial, que produz 3 vezes mais com um que não utiliza inteligência artificial, quem que vai ser ali, ter a melhor avaliação? Quem produz 3 vezes mais, com inteligência artificial. Então, tanto empresas quanto serviço público, em toda a localidade, o RPPS em si, que tem uma equipe reduzida, ela vai precisar potencializar a sua produtividade. E a IA, ela auxilia nessa potencialização. Nós temos aí uma perspectiva que nos próximos anos a inteligência artificial ela vai fazer parte da central do RPPS, né? Também, assim como, claro, em tudo, né, nos nossos sistemas também, na nossa utilização do dia a dia, ela já é uma ferramenta nossa de uso, para o próprio RPPS vai ser uma ferramenta central de utilização. Vai consolidar a central de atendimento, vai apoiar o servidor em cálculos, auxiliar o gestor em fazer análises autoriais, né, igual eu disse anteriormente, e um planejamento a longo prazo. Sim, tem várias frentes aí para a inteligência artificial agregar valor no RPPS. Nas nossas soluções também, que é o que nós já estamos trabalhando, porque nós queremos sempre levar para os nossos clientes tecnologia de ponta, o software moderno, para otimizar o trabalho ali no dia a dia e ser cada vez mais assertivo. Hoje o que é visto como inovação, em pouco tempo vai ser um padrão de boa gestão previdenciária. A tecnologia tem muitos desafios. E você falou de alguns desafios, acho que eu acrescentaria mais um, que é exatamente a atualização da tecnologia. Exato. Então nós vemos assim, cada versão que lança da IA é novos recursos. E aí o profissional, para ele estar dominando a inteligência artificial, ele precisa estar estudando, precisa buscar, evoluir, fazer cursos, testar, vamos baixar a nova versão, vamos testar, ver o que ela tem a mais, o que pode agregar, o que no dia a dia e o que no ED vai fazer sentido. Acho que esse é um desafio. Muito grande. Um profissional dedicado com o estudo. Muito grande, até porque é uma funcionalidade nova no mercado, né? E nós precisamos estar indo atrás de estudo e nós não encontramos em qualquer lugar um repositório para a gente fazer um estudo, fazer uma análise. Isso nós precisamos, o time está dedicado, indo atrás de inovação, estudando. Precisamos de recursos computacionais, né, que é um outro desafio também. Exato. E nós falamos no início a diferença entre o ED, assistente virtual, com o chatbot. E eu vou mais além, a diferença do ED, inteligência artificial para RPPS, com as demais inteligências artificiais que eu tenho no mercado. Porque nós, inclusive, buscamos consultorias especializadas e não há no mercado consultoria especializada para RPPS. Né? E o ED é o especialista e RPPS, que é o que nós estamos desenvolvendo. Então, fica aqui bem claro a especificidade desse produto nosso e o quanto ele
agrega valor ao RPPS porque ele é personalizado de cada RPPS. O RPPS não precisa ter receio de eu vou acessar o Ed, ele vai me trazer uma coisa aleatória, eu estou em Sergipe, ele vai trazer do Amazonas. Não, ele vai se restringir ali a Sergipe, vai restringir a Amazonas, vai restringir a Roraima, enfim, ele não vai ser aquele aberto como é hoje, Exato. o que tem no mercado, personalizado para aquele RPPS. Isso é uma segurança que o RPPS pode ter com o nosso Ed inteligência artificial. Exato. E não é aberto para qualquer outro tipo de interação. Ele é um especialista em RPPS daquele instituto, né? Nós falamos sobre buscar uma consultoria no mercado, né? A Agenda como pioneira em RPPS no Brasil, nós também temos o Ed, que é nosso pioneiro em inteligência artificial voltado para RPPS, né? Nós buscamos uma solução no início para termos uma consultoria e realmente nós estamos dando consultoria para outras empresas com relação à inteligência artificial dentro de RPPS. Excelente. Caminhando já para o fim do nosso podcast de hoje, um assunto muito bom, muito rico de se falar, inteligência artificial que está aí no nosso dia a dia, eu uso bastante. Sim. Inteligência artificial para muitas atividades operacionais e o resultado é excepcional porque você ganha tempo atuando com a inteligência artificial e com a RPPS vai ter esse mesmo ganho que nós temos. Como que você enxerga, Henrique, inteligência artificial projetando 5 anos ou até mais, digamos assim, o quanto que vai contribuir com o RPPS, o quanto que a inteligência artificial vai agregar valor e mais, o quanto que vai evoluir essa tecnologia que eu digo que ela ainda não é dominada. Ela ainda está sendo trabalhada porque surgem novas versões quase que todos os dias. Então ela não tem um domínio ainda, o humano ainda não tem um domínio sobre a inteligência artificial. Como que é a sua visão sobre isso e até conectando isso tudo com o planejamento previdenciário? Exato. Hoje a inteligência artificial está sendo estudada em todos os âmbitos do mundo, né? Mas trazendo especificamente para dentro do RPPS, ela nasceu para tornar simples o que é complexo, né? E as frentes de atuações, ela veio justamente para segregar e trazer benefício para o Instituto com relação à credibilidade para o Instituto, apoio diretamente ao segurado e a visão que eu tenho, não só eu, mas todo o time que está engajado com o projeto do Ed dentro da agenda de assessoria, ela é uma ferramenta que ela vai ser uma central, hoje eu posso dizer assim, um central dentro do RPPS. O cérebro previdenciário, digamos assim. O cérebro previdenciário com inteligência artificial. Exatamente. Exatamente, né? Porque assim, ela vai evoluir conforme o tempo. Nós também temos que estar um passo à frente, né? Exato. Assim como dentro do Instituto, né? Nós também como tecnologia dentro da agenda, nós temos que estar um passo à frente. Todos os meses lançam novas tecnologias dentro da inteligência artificial. E a agenda ela vai estar sempre buscando o melhor padrão, a melhor tecnologia e a melhor ferramenta para estar implantando dentro dos nossos sistemas e automaticamente atendendo nossos RPPS também. Muito bem, o RPPS que ainda não usufrui do Ed, inteligência artificial, estamos à disposição para falar a respeito, para apresentar a vocês e estamos à disposição. Henrique, gratidão pela sua participação, acho que foi bem esclarecedor. Claro que temos ainda bastante produtos para trabalhar com inteligência artificial, para voltarmos aqui com outros temas e também com inteligência artificial. E é o tempo que eu te deixo à vontade para as considerações finais. Obrigado, doutora, pelo convite mais uma vez, né, de participar desse podcast. Gostaria de agradecer a senhora pelo convite, de estar participando desse podcast, um projeto magnífico que hoje está sendo gerido e ministrado com excelência para a senhora. Gostaria também de deixar bem claro para os nossos institutos, né, nossos clientes e os nossos futuros clientes também. Sim, né, com certeza. Que nós estamos aí engajados em estar buscando sempre as melhores soluções, tanto em sistemas, quanto em automação, quanto em inteligência artificial e continuarmos sendo aí referência hoje no mercado em RPPS. E claro, trazendo a tecnologia para dentro da RPPS. Tecnologia é uma aliada, tem que ter sempre essa visão. A Exato. Tecnologia vem agregar valor, otimizar o nosso trabalho. Imagina fazer todo o trabalho que a RPPS faz sem tecnologia.
Demoraria-se muito mais tempo, teria muito mais dificuldade, enfim, não vamos entrar nesse tema porque ele é bem amplo, mas é só para dizer que os nossos produtos e serviços, eles otimizam muito, chega ao nível de automação da RBPS, que chega no resultado muito mais rápido, com mais assertividade e etc. Gratidão a você que esteve conosco até o final desse podcast. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, elogios também, estamos aqui disponíveis para interagir com vocês. É para nós satisfatório estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho dos nossos produtos, dos nossos serviços. Ficamos muito felizes quando interagimos com vocês. O AgendaCast fica por aqui. Você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos através dos canais disponíveis pelo Instagram, Facebook, Spotify, LinkedIn, YouTube. Curta, compartilhe e comente. Para nós, é uma satisfação conectar com vocês. Muito obrigado. Até o próximo episódio.